Paz do Senhor, jovens, tudo bem? Eu sou o Sérgio, comentarista da lição que tem por título Quem Sou Eu na Galeria dos Heróis da Fé, nossa revista desse segundo trimestre de 2025. Estamos aqui para mais uma videoaula, esse subsídio do CAPED, onde a proposta é fornecer orientação, fornecer material, a fim de que você possa preparar a sua aula. Hoje, falaremos sobre a aula 2, que tem por título O Herói que se Revestiu de Cristo. Na ocasião, nós estudaremos sobre a vida de Agostinho. E para refletir nosso, tem uma frase retirada do livro Confissões de Agostinho, que eu gosto eu gosto demais dessa frase. Abre aspas. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Assim começamos a nossa aula onde falaremos de Agostinho. Quem foi Agostinho? Nenhum teólogo, desde o apóstolo Paulo, impactou mais a igreja do Ocidente que Agostinho, bispo de Hipona. Ele nasceu por volta de 354 e morreu em 430 depois de Cristo. Depois de Paulo, ele é considerado um dos maiores teólogos do que diz respeito do tema graça e amor. Entre os pais latinos, ele é um dos mais influentes. Sua teologia foi forjada não em pacífica abstração, mas no calor da batalha, enquanto ele desempenhava seus deveres episcopais de pastor da fé e dos fiéis. Agostinho viveu numa época em que o Império do Ocidente estava em avançada decadência, quando muitos pagãos culpavam os cristãos por esses declínios. Agostinho nasceu no norte da África, em Tagaste, na Numídia, e as orações de sua mãe cristã, Mônica, tiveram um papel importante em sua conversão. Seu pai era pagão e assim permaneceu até a idade avançada. E Agostinho, aos 17 anos, foi para Cartago estudar retórica, e lá se tornou um dos mais eloquentes oradores da cidade. Porém, junto com os estudos, vieram também uma vida entregue à avidez sexual e a todos os prazeres. Sua concubina lhe deu um filho, a Deodato. Seu estudo com Cícero levou à busca da verdade. E aí é interessante que surge uma nomenclatura que eu coloco, que é Agostinho, primeiro tem uma conversão intelectual e depois uma conversão da fé. Nessa busca pela verdade, o conduziu ao maniquismo e ao neoplatonismo. Porém, foi nas pregações eloquentes de Ambrósio, bispo de Milão, que Agostinho teve suas objeções respondidas. Agostinho, bispo de Hipona, ele presenciou dois eventos históricos decisivos. Primeiro, a queda do Império Romano e segundo, a ascensão do Ocidente cristão. Podemos dizer que ele viu o fim de um mundo e início de outro, o que o faz um pensador de fronteira. É como a professora Carol Basso vai dizer em uma videoaula sobre Agostinho, que Agostinho faz a ponte entre a era primitiva, por assim dizer, ali dentro da patrística, e a era medieval. O tríplice legado da teologia e da vida de Agostinho se vê no ideal cultural, na síntese doutrinal e na orientação filosófica. Quem vai estudar filosofia, estuda Agostinho. Quem vai estudar o discurso no direito, estuda Agostinho. Quem vai estudar teologia, estuda Agostinho. Ele é um pensador, um filósofo, um cristão
consultado em várias áreas do conhecimento. As principais obras de Agostinho, entre as muitas que ele escreveu, primeiro, Cidade de Deus. Em Cidade de Deus, o filósofo fala de dogmas relacionados ao cristianismo, como uma vida eterna da alma, a bem-aventurança, o paraíso, a bondade de Deus. Esse escrito ele é interessante porque enquanto Roma caía e estavam acusando os cristãos de serem o responsável pela queda de Roma, Agostinho estava escrevendo dizendo que Roma não era a cidade perfeita e ideal, mas que Deus havia sim preparado para nós uma cidade. E o livro que serviu de base para essa lição é o livro Confissões. Confissões tem um tom altamente autobiográfico, e é nesse livro que Agostinho ele fala do período da sua vida em que não era convertido, fala com propriedade do pecado, pecados esses do maniqueísmo, do hedonismo, também conta como foi convertido, mesmo que tardiamente, na fé cristã. Em Confissões, Agostinho narra a graça de Deus que o capturou e o transformou de rebelde fugitivo que era em um consumado amante de Deus. Confissões é um livro que mapeia as consequências de um amor pecaminoso e de um transformador amor de Deus. Eu recomendo a você, professor, que leia as Confissões de Agostinho. Para essa lição, o livro Cidade de Deus não é tão importante, mas eu acho interessante lê-lo porque é uma das principais obras de Agostinho, mas para essa lição, a recomendação é o livro de Confissões. Vamos trabalhar aqui três aspectos da vida de Agostinho que nos traz grandes lições. A primeira é o que eu coloquei na apostila como anatomia do pecado. Quando eu leio as Confissões, eu percebo que um dos dilemas que ocupou as reflexões de Agostinho foi a onipotência e bondade de Deus e a existência do pecado e dos sofrimentos humanos. E esse dilema de Agostinho fica evidente nessa frase. Se Deus ama infinitamente a humanidade, evidentemente não quer que ela sofra. E se é onipotente para protegê-la do sofrimento, então como se explicam todos os sofrimentos presentes no mundo? Agora, o próprio Agostinho, no livro Confissões, ele tenta trazer resposta. A história da humanidade começa, conforme as Escrituras, com a história do pecado do homem e sua desobediência a Deus. Na literatura mundial, no campo da filosofia, da teologia, o problema do pecado é tratado de modo a tentar explicar a questão da existência do mal. Mas o que é pecado? Agostinho, no seu livro Confissões, ele faz uma descrição de um certo momento da vida dele, onde descreve o que é, ele traz a anatomia do que é o pecado. Abre aspas. E eu quis roubar, e o fiz não por necessidade, mas por falta de justiça e aversão a ela por excesso de maldade. Roubei de fato coisas que já possuía em abundância e da melhor qualidade, e não para desfrutar do que roubava, mas pelo gosto de roubar, pelo pecado em si. Havia perto da nossa vinha uma pereira carregada de frutos nada atraentes, nem pela beleza, nem pelo sabor. Certa noite, depois de prolongados divertimentos pelas praças até altas horas, como de costumes, fomos, jovens malvados que éramos, sacudir a árvore para lhe roubarmos os frutos. Colhemos quantidade considerável, não para nos banquetearmos, se bem que provamos algumas,
mas para jogá-las aos porcos. Nosso prazer era apenas praticar o que era proibido. Fecha aspas. Eu penso que só nessa frase, nesse trecho do livro Confissões, já fica muito evidente a anatomia do pecado. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Ele continua, abre aspas, ainda no livro Confissões. Que o meu coração te diga agora o que procurava então ao praticar o mal sem outro motivo que não a própria malícia. Era asquerosa e eu gostava dela. Pobre alma embrutecida, que se apartava do meu firme apoio para autodestruir-se, buscando não algo desonesto, mas a própria desonestidade. Em outro trecho, ainda trazendo para nós esse relato sobre o pecado, Agostinho escreve: Eu, miserável, o que foi que amei em ti, furto meu, noturno delito dos meus 16 anos? Não eras belo, pois eras roubo. Sim, eram belas aquelas frutas, mas não era a elas que minha alma infeliz cobiçava. Eu as possuía em abundância e melhores. Eu as colhi somente para roubar. E uma vez colhidas, atirei-as fora para saciar-me apenas com a minha maldade, saboreada com alegria. Se alguma tocou-me meus lábios, foi o meu crime que me deu sabor. Na teologia cristã, a doutrina do pecado ganha espaço porque o cristianismo representa, diferente de outros pensamentos, a possibilidade de redenção ao estado pecaminoso do homem. Então, a filosofia, né, a sociologia vai estudar o pecado, talvez com outro nome, mas nunca apresentando uma possibilidade de redenção. No contrário, você é um fruto do meio, você nasceu assim, será sempre assim. Mas o cristianismo, quando vai estudar o pecado enquanto doutrina teológica, ele também oferece uma redenção. Quando nós falamos da doutrina do pecado, há três grandes doutrinas bíblicas que ganham espaço nesse sentido. Primeiro, a doutrina de Deus. Segundo, a doutrina do próprio pecado. E terceiro, a doutrina de redenção. E existe entre elas uma relação, de modo que é impossível tratar do pecado sem tratar da redenção. E, naturalmente, ao tratar sobre a redenção, trata-se sobre a fonte da redenção, que é Deus. Então, dito isso, o que é o pecado? O pecado é um ato livre, conforme nós lemos lá. Agostinho não fazia porque precisava, mas era pelo simples desejo de pecar. Então, pecado é um ato livre e voluntário do homem, porque ele é ser moral, dotado da capacidade de perceber o certo e o errado. O homem é um agente moral livre para decidir o que fazer de sua vida. O pecado é um tipo de mal. Por que eu te falo que é um tipo? Porque nem todo mal é pecado. Por exemplo, existem doenças físicas que são mal, mas isso é uma consequência, sim, da entrada do pecado, mas nem toda enfermidade na esfera física ou doença vem por causa de um pecado específico. Entretanto, na esfera ética, o mal tem um sentido moral. É nessa esfera moral que se manifesta o pecado. O que isso quer dizer? Que os vários termos, tanto no hebraico como no grego, que são línguas originais da Bíblia, quando falam do pecado, estão falando sempre do sentido ético. Por quê? Porque falam da prática do pecado, ou seja, os atos e desejos pecaminosos. O pecado é, de fato, uma ativa oposição a Deus, uma transgressão das suas leis, que o homem, por escolha própria ou livre, resolveu fazer conforme
os textos de Gênesis 3:1-6, Isaías 48:8, Romanos 1:18-22 e 1 João 3:4. Outra verdade acerca do pecado é o fato de que o pecado tem caráter absoluto. Esse conceito é bíblico e correto. É difícil se fazer a distinção ou graduação entre o bem e o mal, porque o caráter de uma pessoa tem um sentido qualitativo. Uma pessoa boa não se torna má porque tenha diminuído sua bondade, mas ela se torna má por quê? Porque ela é pecadora, entendeu? Então, quando alguém pratica uma coisa, nossa, mas era tão bonzinho, aumentou, não é quantitativo. Em nós habita o pecado, entendeu? O pecado não pode ser tratado como um grau menor ou maior de bondade, porque pecado é pecado, é algo sempre negativo e absoluto. O Jonathan Edwards vai dizer o seguinte, que o pecado é como se nós estivéssemos esbofeteando Deus. Por isso que, do ponto de vista bíblico, não há neutralidade quanto ao bem e ao mal. O que é mal não é mais ou menos mal, ou seja, é mal. O grande teólogo Louis Berkhoff escreve, abre aspas, o pecado não consiste apenas em atos manifestos, fecha aspas. O que é isso? Que o pecado não é aquilo que se pratica erradamente, mas é algo entranhado na nossa natureza pecaminosa adquirida da raça humana. Dito isso, aquele pensamento de Rousseau, que o homem ele se torna mal, né? E aí que o homem ele nasce bom, mas o meio vai o deixando mal, isso não existe. Talvez você, professor, tenha um filhinho recém-nascido. Ele não tem a prática do pecado, mas o pecado, a natureza do pecado, ou a natureza pecaminosa já está nele. Ele é um pecador que precisa de Jesus. Entendeu? Todos nós somos pecadores que precisamos de Jesus. A isso, eu até coloquei na revista, se dá o nome de pecado original. Entendeu? Então, o que é o pecado original? É um estado pecaminoso que desenvolve hábitos pecaminosos, os quais se manifestam na vida cotidiana. E uma outra questão, tá? Não é só o que eu pratico que é pecado. O que eu desejo também é pecado. Logo, às vezes eu não pratico nada, mas eu sou pecador. Eu estou pecando, tá bom? E a isso, ao estado pecaminoso, à vontade de pecar, a tudo isso, a Bíblia denomina de carne, que é esse estado que pode ser controlado apenas por uma vida regenerada. Se nós quisermos vencer a prática do pecado, precisamos ser regenerados por Cristo. Então, é indiscutível que o pecado trouxe grandes consequências ao universo e especialmente a nós, seres humanos, e a nossa vida aqui na Terra. A Bíblia faz várias declarações a respeito da universalidade do pecado. Por exemplo, no Antigo Testamento, vai dizer que não há homem que não peque. Por quê? Porque à tua vista não há um justo vivente. Paulo, na carta aos Romanos, vai escrever que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma das grandes acerca do castigo do pecado é que a justiça de Deus o exige a fim de que ninguém o acuse de injustiça. Então ele é justo e misericordioso. E é nesse ponto que Paulo ele vai nos trazer uma resposta como solução ao pecado. Você lembra que eu disse que o cristianismo é a única, vamos dizer assim, o único pensamento ou conjunto de pensamentos que tem uma resposta redentiva? É isso que Paulo vai fazer quando ele diz o seguinte, que
sobre Cristo caiu a carga de todo o nosso pecado. Por quê? Porque o próprio Deus, perfeito em justiça, tornou possível a expiação dos pecados por aquele que se fez nosso justificador completo, a saber, Jesus Cristo. Então, a salvação está quando entregamos a nossa vida por inteiro ao Senhor Jesus, reconhecendo arrependidos os nossos pecados e também reconhecendo o sacrifício de Cristo como suficiente para a nossa expiação, procurando agora vivermos sempre conforme a sua vontade. E era justamente isso que nós vemos na vida de Agostinho, uma vida entregue ao pecado. Essa descrição que ele faz do pecado de fato no livro Confissões é sensacional. Mas vamos avançar aqui. O pecado, ele produz, além de todas as consequências, mortes e tal, o pecado produz um vazio dentro do homem. O grande escritor Fyodor Dostoiévski, ele vai dizer, abre aspas, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Em cada ser humano existe um vazio e só Deus pode preenchê-lo. Mas nós, homens, procuramos outros meios para preencher esse vazio. E um desses meios é o deísmo. O que é o deísmo? O deísmo, em regras gerais, eu até citei aqui o próprio Aristóteles, ele é um dos primeiros a ter um pensamento deísta. O deísmo, via de regra, é afastar Deus das ações humanas e os homens são livres para fazer aquilo que ele quer. Então, os deístas acreditam em um Deus da natureza, um criador não intervencionista, que permite que o universo corra o seu próprio curso de acordo com as leis naturais. Ou seja, é um Deus relojoeiro, que inicia ali um processo cósmico de criação, né? E mais adiante, ele nos deixa como supervisores, chefes, gestores da terra e vai tirar férias. Mas isso é antibíblico, porque lá em Mateus, nós vemos um Deus que cuida da pequena árvore, da pequena planta, da pequena ave. Esse Deus, com certeza, cuidará de nós. Ainda falando um pouquinho desse deísmo, que é uma dos meios mais procurados para preencher esse vazio, alguns pontos sobre o deísmo e por que ele é pecado. Primeiro, Deus é identificado através da natureza e da razão, e não da revelação. Os deístas que creem em Deus, ou pelo menos em um princípio divino, seguem poucos quando seguem dos outros princípios e práticas do cristianismo ou judaísmo, ou de qualquer religião que acredita em Deus, em um Deus pessoal. Qualquer Deus deísta é uma entidade cujo poder é igual à sua vontade. Segundo, a Bíblia não é aceita como a infalível palavra de Deus. E terceiro, o homem tem capacidade de decidir seu caminho. Eu acho essa parte do deísmo muito engraçada, por quê? Porque nós não somos, às vezes, capazes de tomar uma decisão simples, de irá uma decisão que envolva a nossa vida. Então, um dos temas centrais da obra de Confissões é, sem dúvida, o processo de conversão do homem. É uma odisseia isso, porque quando você lê Confissões, principalmente a parte que vai falar do retorno de Agostinho, você entra dentro de uma história que você fala, meu Deus, é muito sofrimento. Sim, a vida do homem sem Deus é muito sofrimento. Olha o que Agostinho vai dizer, abre aspas, fizeste-nos para ti, Senhor, e nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Insatisfeito e decepcionado com as religiões no qual ele se filiou, Agostinho mais uma vez vai buscar resposta no meio acadêmico. E dentro desse meio acadêmico, ele também não encontra resposta. Então,
Aí temos um capítulo ali em Confissões que ele revela esse manifesto do mundo interior. Por quê? Porque um verbo, a presença de Cristo, a salvação, eram coisas que a teologia antiga, a filosofia antiga, por mais que ela instrua, ela não é capaz de explicitar a figura de Cristo. Por quê? Porque esses filósofos não foram iluminados pelo Espírito Santo. Por isso Agostinho sempre dizia que faltava ali alguma coisa. E faltava, sim, o elemento da fé. Porém, o Agostinho, voltando-se para o seu interior, ele vai também voltar-se para Deus. Por quê? Porque o seu coração está inquieto clamando por Deus. E quando Agostinho ele narra essa luta interior, ele expõe a sua inquietude em relação à sua glória pré-existente, e ele vai dizer o seguinte, abre aspas, então, em meio à grande luta interior, eu violentamente tratava no íntimo do meu coração contra mim mesmo, e transformando na alma e na fisionomia. Para aí fui levado pelo tumulto do coração, onde ninguém podia interferir na luta violenta que eu travava comigo mesmo, e cujo resultado nem eu mesmo conhecia, somente tu. Enlouquecias para recuperar a razão, morria para viver e estava consciente do meu mal, sem saber do que viria pouco depois. Com efeito, ir ou chegar junto a ti não é senão um ato de querer ir, mas com a vontade forte e plena, e não titubeante e ferida, numa luta da parte que se ergue contra a parte da fraqueza. Fecha aspas. Essa busca interior de Agostinho teve um fim. Teve um fim. E aí, Agostinho ele relata como que teve fim essa angústia dele. Ele vai relatar o seguinte, que um dia ele estava andando pelo jardim e ele escutou a voz de crianças dizendo, toma e li. Entendeu? E o texto que ele abriu, que ele estava na Bíblia, era o texto de Romanos 13, do 13 ao 14. Por isso até que eu coloquei essa leitura. E foi o que aconteceu, ele leu aquela escritura e nunca mais a vida de Agostinho foi igual. Isso daqui traz para nós, jovens, uma grande lição. Se nós queremos transformação no nosso meio, na nossa vida, no meio dos nossos jovens, nós precisamos dar a fonte de transformação, que é a Bíblia Sagrada. Agostinho, ele levou muito tempo seu processo de conversão para compreender o infinito amor de Deus. Isso mesmo ele relata nas Confissões. Onde o encontrei para conhecê-lo, porque com certeza não estavas na minha memória antes de o conhecer. Onde o encontrei para conhecê-lo, mas ele não ocupa lugar nenhum, afastando-nos e aproximamo-nos dele, e apesar disso ele não ocupa lugar. Deus, que é a verdade, dirige-se em toda parte a todos os que o interrogam, e apesar de responder a todos os que o interrogam, responde a todas as coisas, a todas as coisas diferentes. Deus responde claramente, mas nem todos entendem claramente. E agora a frase mais linda. Tarde te amei, beleza. Tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Tu estavas dentro de mim e eu te buscava fora de mim. É impossível não sentir um regozijo ao ler essa frase tão bela. E aí, essa frase, ou esse trecho do livro de Agostinho, lança raízes para aquilo que nós chamamos de a teologia da beleza, ou a teologia estética. O que seria essa teologia? É uma teologia cuja beleza é uma perspectiva da vida cristã, considerando a beleza como uma manifestação da revelação divina. Os princípios dessa teologia são refletir o Criador, indicando sua presença nas criaturas,
A beleza deve ser continuada e integrada pelo verdadeiro e o bom. A beleza pode ser encontrada em situações aparentemente feias, como em pessoas bondosas e autênticas. A beleza pode ser encontrada na natureza, na cultura, na razão humana e nas boas obras. A beleza pode ser utilizada em uma analogia com o Criador de todas as coisas. Quem são os principais escritores dessa teologia? Primeiro, Agostinho, depois Hans Urs von Balthasar, Jonathan Edwards e John Navone. Quando falo sobre teologia, e aí já vamos entrar um pouquinho aqui sobre essa teologia estética, eu não me refiro somente à disciplina chamada teologia, não é isso. Mas teologia como um todo, teologia como disciplina, como reflexão teológica, como implicações. É interessante que o Jonathan Edwards, ele, na autobiografia dele está registrado que temas como inferno, juízo de Deus, temas que para muitos de nós são temas assim que traz arrepios, para Jonathan Edwards era prazeroso. Por quê? Porque ele compreendia a beleza de Deus. Então, com base nisso, a teologia estética ela toma duas expressões para se fazer compreendido. Primeiro é expressão e depois é forma. Então, a expressão está relacionada à glória, à radiação e ao resplendor. A forma é o segmento de encarnação, né, de encarnação. O ponto fundamental para compreender é que Baltazar, né, a beleza de Deus não é encarnado, é platônica. A beleza de Deus precisa ter forma e expressão. A beleza de Baltazar está dentro de um outro quadro distanciado da beleza natural no contexto do não encarnado platônico. Quando o autor trata de forma encarnação, há um pensamento sinal e aparência. Como muitos teólogos falam, Deus é um Deus que se revela a si mesmo. E essa autorrevelação é importante para todo o pensamento, principalmente de Baltazar. A autorrevelação não é limitada apenas à glória de Deus, mas principalmente ao autoesvaziamento, que é um termo utilizado, kenosis, né? Encontrado lá em Filipenses 2,7. Ou seja, o que Baltazar está querendo dizer? Que a nossa beleza não é simplesmente abstrata, mas ela trata de um Deus encarnado na pessoa de Cristo, e Cristo é a beleza máxima. O Jonathan Edwards, ele vai nos trazer uma definição da teologia estética que eu acho sensacional. Beleza foi um dos termos que Edwards usou com mais frequência para descrever o caráter das ações continuadas de Deus na criação e na redenção. Abre aspas. Beleza, para Edwards, não era apenas um objeto de contemplação passiva, e sim um poder transformador. Se alguém vê uma pessoa bela, disse Edwards, não pode deixar de ser atraído àquela pessoa. O coração da pessoa é atraído àquela beleza e as ações da pessoa seguirão seu coração. O mesmo acontece com a extraordinária beleza de Deus revelada em Cristo. A coisa mais bela em toda a realidade é um ser perfeitamente bom sacrificar-se com amor em favor de criaturas rebeldes e ingratas. Se alguém vê a perfeita beleza desse amor, não pode deixar de ser atraído a ele. Portanto, o papel do evangelista, do pregador, é transmitir a verdade da revelação de Deus para que pecadores cegos para essa beleza possam ser atraídos, né, que tenham pela graça de Deus seus olhos abertos para vê-las verdadeiramente. Se fizerem isso, seu coração será mudado e sua vida será dedicada a amar e servir a Deus e aos outros. Isso daqui é profundo. A cruz de Cristo revela a beleza de Deus. Não é à toa que o salmista vai dizer: os céus manifestam a tua glória, né? O firmamento as obras de tuas mãos. Nós estamos diante de um Deus que ele, com certeza, é belo. E ele ama o belo, ele ama a beleza. Então, quando estudamos a conversão de Agostinho, nos deparamos com aquilo que podemos chamar de teologia estética.
ou a teologia da beleza, que entende a beleza como uma das mais primeiras manifestações do nosso Deus em sua criação. Ao contemplar as obras de Deus, nossa alma se derrama em louvor e afeições religiosas. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Tal como Paulo e muitos outros, ao encontrar o Senhor, o nosso herói derramou a sua alma em louvores. Ao ver-se livre do pecado e sentir a justificação em Cristo, nosso herói encontrou a verdadeira beleza que ele tanto ansiava. Ele foi capaz de apreciar a beleza de Deus e devotar o seu amor a Jesus, e todos os seus desejos estavam sujeitos a ele. Então eu quero finalizar esse subsídio dizendo o seguinte: você tem 3 pontos principais para explorar nessa aula. Primeiro, seria conhecer a vida e a obra de Agostinho, que foi a primeira parte. Segundo, refletir sobre a gravidade do pecado, a anatomia do pecado. Você pode até fazer uma dinâmica com os jovens, pedir de repente para eles explicarem assim a coisa que aparentemente foi mais boba, mas que trouxe grandes prejuízos. E se alguém sentir a vontade de falar, pode falar. Se não, professor, tal como Agostinho, você pode de repente levar um exemplo seu. E o terceiro objetivo é compreender que apenas o evangelho pode trazer mudança, pode trazer esse senso da beleza de Deus, que possamos fazer como Agostinho, ser revestido de Cristo, porque só assim poderemos contemplar a beleza e a grandeza do nosso Deus. Que Deus abençoe, jovens. Até a próxima. Mas se tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Essa é uma das aulas mais importantes. Talvez seja uma das aulas que vai exigir bastante pesquisa, mas assim, quer compreender um pouco do que eu tentei transmitir na escrita? Leia as Confissões de Agostinho. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.